Certo, pessoal. Feliz sexta-feira. Nada muito polêmico hoje, apenas uma pergunta. Os Estados Unidos são uma nação soberana ou estamos sendo controlados por Israel? Eu sei que essa pergunta algum dia provavelmente vai me fazer ser preso. Eu sei que esse projeto de lei contra o antissemitismo está tramitando no Congresso e, não sei se vamos continuar tendo liberdade de expressão. Então, deixa eu falar tudo enquanto ainda há tempo. Bem, o que temos para vocês é Brianna Joy Gray. Ela foi secretária de imprensa do Bernie Sanders e provavelmente tem algo a dizer sobre essa pergunta porque foi recentemente demitida do The Hill. Ela afirma que foi porque criticou Israel. A Brianna é apenas antissemita? Vou deixar que você decida, porque eu acredito que você pode decidir quando ouve as pessoas com as próprias palavras. É isso que vem por aí hoje, no Candace. Isso vai para algum lugar agora. Certo, as coisas estão ficando bem estranhas por aí. Acho que todos podemos concordar com isso. Não, eu não vou dizer isso. Mas, sabe, parece que nosso país está sendo mantido refém por Israel. Ok, vou me complicar muito por causa disso. Eu nem me importo. Algo está rachando, está catalisando. A conversa está avançando porque estamos vendo pessoas tendo todo o seu sustento destruído por criticar uma nação estrangeira. Isso, como um absurdo. Pense sobre isso. Em 2020, o governo dos Estados Unidos anunciou que estava considerando banir a plataforma chinesa de mídia social TikTok. Isso foi a pedido do então presidente Donald Trump. Ele via o TikTok como uma ameaça à segurança nacional, então ele assinou uma ordem executiva naquele mesmo ano banindo o TikTok em apenas 45 dias, caso não fosse vendido. E adivinha o que aconteceu? Essa ordem executiva foi bloqueada. O aplicativo sobreviveu até que ficou do lado errado de Israel. Vocês se lembram disso? Depois de 7 de outubro, as coisas no TikTok não estavam seguindo uma tendência pró-Israel. Na verdade, ele estava muito mais em alta o lado pró-Palestina. E John Greenblatt, da ADL, disse: sim, não, isso é um problema e precisamos lidar com isso. Deixe-me refrescar sua memória. Aqui está o que ele disse. Temos mesmo um problema com o TikTok. Um problema com a geração Z que a nossa comunidade precisa de apoio. Os mesmos cérebros que nos deram o Taglit, os mesmos cérebros que nos trouxeram todas essas outras inovações incríveis, precisam direcionar nossa energia para isso. Como fastos de novo, como se estivéssemos perseguindo essa divisão entre esquerda e direita. Esse é o jogo errado. O jogo de verdade é a próxima geração. Pareceu um cara muito legal. Ele só precisa lidar com esse problema geracional que é o TikTok. E, cara, ele se movia rápido. Sim, o projeto de lei antissemitismo, que é horrível, passou pela Câmara e foi aprovado de alguma forma. Sim, esqueçam a primeira emenda, rapazes. Se você tem algo a dizer sobre Israel, sim, você vai ter um grande problema. Esqueça sua primeira emenda. Se você sequer acusar alguém judeu de ter mais lealdade a Israel do que aos Estados Unidos, você vai se meter em problemas por isso. Esqueçam a primeira emenda, pessoal. Se você, como cristão, tem qualquer inclinação de que tem o direito de acreditar na história de Jesus Cristo, essa é a nossa doutrina. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Bem, é melhor você tomar muito cuidado se formos falar sobre como os judeus tiveram qualquer tipo de papel em sua perseguição. Sim, porque é isso que está no projeto de lei contra o antissemitismo. Ser cristão basicamente será proibido se essa lei for aprovada. Então as coisas estão bem estranhas e faz sentido quando você considera o fato de que Thomas Massie, meu congressista favorito no mundo inteiro, porque parece ser o único que enfrenta o AIPAC, recentemente foi ao programa do Tucker Carlson e disse o seguinte, ouça só. Todo mundo, menos eu, tem uma pessoa do AAC. O que isso significa? É uma pessoa do AIPAC. É como uma babá, sua babá do AIPAC, que está sempre conversando com você em nome do AIPAC. Provavelmente é um eleitor do seu distrito, mas está totalmente envolvido com o AAC e todo membro tem alguém assim. Eu não sei como funciona do lado dos democratas, mas é assim que funciona do lado dos republicanos. E quando eles vêm a DC, você vai almoçar com eles, eles têm o seu número de celular e vocês conversam. Então, eu já tive. Isso é absolutamente louco. Já tive 4 membros do Congresso dizendo, vou falar com a minha pessoa do APPAC. E é claramente assim que os chamamos. Meu cara do APAC. Vou falar com meu contato do APEC e ver se consigo fazer com que eles diminuam esses anúncios. Vou falar com a minha pessoa do APPAC. Eu ia conversar com vocês sobre esse assunto, mas preciso ligar para a minha pessoa do APPAC porque preciso ver o que posso dizer. Isso parece normal para você?
Mais tarde, ele continua falando sobre como eles deveriam ser obrigados a se registrar, obviamente, porque há um país estrangeiro influenciando a política americana e isso deveria ser ilegal. Mas é claro que Thomas Massie está se aventurando, por assim dizer, em águas perigosas. Porque sabemos que houve um presidente que queria que o AIPAC fosse registrado como estrangeiro e ele acabou levando um tiro, coincidentemente acabou levando um tiro. Então é melhor que Thomas Massie tome cuidado. E não é só o que está acontecendo em DC, é também o que está acontecendo na mídia. Estamos vendo pessoas sendo depenadas. Arrancado. Não porque sejam antissemitas, mas porque não são suficientemente pró-Israel. Sabe, eles não estão felizes. Acho que quando uma criança palestina inocente morre, é isso que parece. Se você não está completamente fazendo o trabalho do AIPAC e se não está disposto a apoiar toda a ação que Benjamin Netanyahu faz, então a mídia vai te perpetuar como um antissemita que deveria perder tudo. E isso está errado. E há alguém que afirma que recentemente passou exatamente por isso. Como eu disse no início, o nome dela é Brianna Joy Gray e ela foi demitida. De acordo com as manchetes, foi por causa da resposta chocante dela à irmã de um refém do Hamas. Vou deixar você ouvir o que a Brianna disse para a irmã do refém do Hamas e me diga se você realmente ficou chocado com isso. Ouça o que a Brianna disse enquanto estava no The Hill entrevistando essa jovem. Eu só quero contestar a insinuação de que em Michigan, que tem a maior população muçulmana e árabe dos Estados Unidos, exista qualquer ameaça de terrorismo vinda do nosso próprio povo. E gostaria também de esclarecer que uma das justificativas apresentadas para o 11 de setembro foi discutida em relação ao apoio dos Estados Unidos à contínua ocupação da Palestina por Israel. Então isso não vem ao caso. Eu realmente espero que Netanyahu e Israel concordem com o acordo de cessar-fogo que pode trazer todos os reféns, incluindo sua irmã, para casa. E tenho certeza de que muitas pessoas que assistem estão rezando pela segurança dela. Obrigada. Eu também. E eu realmente espero que você acredite especificamente nas mulheres quando elas dizem que se machucaram. Todos, Certo, obrigado por participar. fique por aqui. Mais novidades em breve. Aí está. Chocante. Ela parece ter revirado os olhos quando a jovem lhe disse para acreditar nas mulheres. Quer dizer, essa hashtag #JustBelieveWomen, acredite nas mulheres, claro, é algo que me faz revirar os olhos também. Queremos acreditar em fatos concretos e queremos ser capazes de discernir o que realmente está acontecendo. Mas não vou contextualizar nada que Brianna diga. Vou permitir que ela fale em seu próprio nome. Vamos trazer isso para vocês em apenas um segundo. Bem, posso te dizer uma coisa que acontece quando você é demitido. Você começa a se preocupar com as contas do dia a dia e posso te dizer que, infelizmente, esse é o clima para muitos americanos neste momento. É só uma situação difícil. Preços tão altos, preços dos alimentos tão altos. E se você tem uma casa, sim, provavelmente está pensando muito se vai conseguir pagar essas contas também. Se você está pensando nisso, quero que ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros caíram para a casa dos 5%, o que é quase um quarto da média das taxas de cartão de crédito. A American Financing está economizando para seus clientes uma média de $854 por mês ao utilizar o valor acumulado da casa e eliminar dívidas de cartão de crédito com juros altos. $854 por mês é como um aumento de $10 mil por ano. As taxas de juros dos cartões de crédito são absurdas, e a maioria de nós ainda carrega um saldo de um mês para o outro. Então ligue para a American Financing e resolva isso hoje mesmo. Se você ligar hoje, talvez nem precise pagar a próxima parcela do financiamento imobiliário. Ligue para a American Financing no 800-795-1210. É 800-795-1210 ou acesse americanfinancing.net Owens. Muito bem, senhoras e senhores, acabamos de mostrar o trecho do monólogo de Brianna Joy Gray. Vocês ouviram o que ela disse. Obviamente falando com a irmã de uma vítima. Achei que ela soou compassiva. Eu não tinha visto a entrevista antes de ler as manchetes. A manchete que eu vi dizia, isso é do Daily Mail. Brianna Joy Gray é demitida após sua resposta chocante à irmã de uma refém do Hamas. Então eu pensei, uau, que é o que a Brianna disse. O quê? Ela deve ter perdido totalmente o controle. Louca. Não foi isso que eu percebi? Muito, muito animado, Brianna, por ter você aqui conosco hoje. Eu sei que você está no meio de uma tempestade. Como você está? Estou bem. E eu realmente agradeço por você ter me procurado, Candice, como alguém que já passou por isso não tão experiência única. Eu ia dizer experiência única, mas isso está acontecendo cada vez mais, pois acho que mais e mais jornalistas que talvez não tenham focado nesse tema específico no passado estão começando a fazê-lo, se informando e se encontrando, entre aspas, do lado errado dessa questão quando se trata de censura.
Então, eu realmente agradeço por você ter me procurado. E é interessante termos essa conversa porque nós não estamos do mesmo lado do espectro político. Quero dizer, você é uma pessoa, seu histórico. Você foi a porta-voz da campanha de Bernie Sanders. Quero dizer, eu fui muito identificado como um apoiador de Trump. O máximo que se poderia ser aos olhos da mídia quando ele estava concorrendo em 2016. E ainda assim, nos encontramos aliados na crença de que as pessoas nos Estados Unidos deveriam poder criticar as ações de governos estrangeiros sem colocar em risco todo o seu sustento. Isso não é normal. E ainda assim, há tantas pessoas que sabem, assim como eu sei e você sabe, que se você trabalha na mídia, precisa ter cuidado ao falar sobre Israel. Por que isso? Sim, realmente é a única linha vermelha verdadeira. E eu acho que você experimentou isso fazendo parte de uma organização de mídia que, na minha opinião, corretamente priorizou e focou em várias ameaças à liberdade de expressão, em diferentes contextos e em todo o espectro político. Mas realmente parece que é sobre liberdade de expressão, exceto quando se trata de Israel. Progressista, exceto quando se trata da Palestina. Quero dizer, existe esse buraco ou exceção do tamanho da Palestina na postura de princípios de muitas pessoas em relação a várias questões. E digo progressista, exceto pela Palestina. Porque há pessoas semelhantes na esquerda que dizem se importar com vários grupos que se dizem contra a guerra, mas que da mesma forma farão vista grossa ou se tornarão muito oposicionistas quando, de repente, as pessoas sobre as quais estamos falando, que estão sob cerco e em conflito, são, na verdade, palestinas. Sim, e é particularmente interessante ver a maneira como a mídia relata esses incidentes. Já vejo isso na maneira como estão falando sobre sua demissão, porque eles, na verdade, não dizem o que foi que você disse que era controverso. Eu vi isso quando lá no Daily Wire o Andrew Klavan faz esse episódio. Ele diz, ela estava dizendo as coisas de um jeito, mas ele não consegue realmente apontar o que eu disse, porque, na verdade, havia algo que eu disse que era controverso. A menos que você veja uma certa raça como estando acima de qualquer crítica, é isso mesmo, se você vê uma certa raça como estando acima de críticas. E eu percebi isso quando fui alvo de mentiras por um homem chamado Rabino Barkley. Quero dizer, ele mentiu tanto sobre mim que o PJ Media acabou tirando o artigo do ar depois que eu o entrevistei, porque eu realmente fiquei curiosa, tipo, como você pôde? Você diz que é rabino, você deveria ser um líder na sua comunidade e está publicando mentiras sobre coisas que eu nunca disse. E quando ele falou comigo, ele foi muito honesto. E eu percebi, ok, ele na verdade é apenas um supremacista racial. Ele está me dizendo que acredita que se sangue judeu é derramado, isso realmente importa mais. Quando se trata de história judaica, isso importa mais. E eu apreciei a honestidade dele. E pude entender por que estaríamos em lados opostos dessa questão, porque eu não acredito em supremacia racial, seja vindo de líderes do BLM falando sobre sua lista de exigências para pessoas brancas. Eu não acredito em supremacia racial, mesmo se for de pessoas brancas. E certamente não vou aceitar se for de pessoas judias. Eu simplesmente. Isso não é algo que ninguém deveria aceitar. Bem, não será surpresa para a Candace que eu pense diferente sobre isso quando pudermos ser mais específicos sobre suas críticas ao BLM. Mas, com relação a Israel, eu realmente acho que o que tem se tornado cada vez mais claro para as pessoas é que a ideologia que, de certa forma, justifica um Estado judeu criado no meio de uma terra árabe realmente exige um compromisso com, basicamente, expulsar, limpar etnicamente e até cometer o que foi descrito pelo ICJ como um genocídio plausível contra a população, para que possa haver uma maioria judaica. E eu sei que esse é um fato um tanto desconfortável, mas é algo ao qual acho que muitas pessoas estão chegando. Quando você começa a questionar por que Israel fez a escolha de tratar 5 milhões de pessoas que estão em territórios ocupados de forma construtiva, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, como cidadãos de segunda classe por anos e anos, sem mencionar que 20% da população de Israel está sujeita a cerca de 60 leis diferentes que discriminam essas pessoas em termos de moradia, emprego e em outros tipos de áreas. E tudo isso se resume a você. Quando você começa a ouvir pessoas explicando por que acham aceitável, por exemplo, matar mais de 270 palestinos e assassinar tantas crianças, da forma como vimos há poucos dias em Gaza, para resgatar 3 reféns. Você tem pessoas dizendo abertamente que isso é justificado. Seria justificado matar 500 mil palestinos se isso significasse recuperar 3 reféns. E eu certamente entendo priorizar a troca de reféns.
E foi isso que eu disse à irmã do refém com quem conversei no programa Rising na semana passada. Certamente, né, se você quer priorizar a troca de reféns, eu concordo com isso. E deveríamos estar falando sobre os protestos organizados pelas famílias dos reféns em Israel contra Netanyahu, porque eles corretamente o veem como o principal obstáculo para priorizar a troca de reféns em vez do que ele declarou ser sua prioridade, que é eliminar o Hamas. Dito isso, existem maneiras de trazer os reféns de volta, isso é evidente, e eles poderiam ter sido resgatados há meses e meses se essa fosse realmente a prioridade. Mas em vez disso, o custo, o valor da vida palestina, é considerado tão baixo em comparação com as vidas israelenses. Mas vimos e dissemos que eles preferem realizar essas operações militares com a ajuda do governo do Zalneier, usando um pier construído pelo Zalneier que custou $300 mil, que foi anunciado como um pier humanitário, usando uma ação que na verdade foi um crime de guerra, usando um veículo humanitário como um cavalo de Troia para infiltrar oficiais militares em um campo de refugiados e, em seguida, matar quase 300 palestinos na tentativa de resgatar 3 reféns. E também perdendo um soldado israelense ao mesmo tempo. Isso realmente parece valer a pena? Acho que a pessoa comum diria que não. E a única razão para você chegar a um sim é se você realmente valoriza muito pouco as vidas que não são israelenses. E é aí que quero chegar. Quando digo que, na verdade, o que estamos falando é simplesmente supremacia racial. Porque eu não conheço uma única pessoa que não tenha ficado horrorizada com o que aconteceu em 7 de outubro, que obviamente quer que todos os reféns sejam devolvidos, porque valorizamos a vida dos inocentes, ponto final. Não me importa se é uma vida palestina inocente ou uma vida israelense inocente. E assim que comecei a dizer que isso é igual para mim, de repente todos esses ataques começaram. E eu realmente senti que o que estava acontecendo depois de 7 de outubro me lembra muito o que aconteceu depois do 11 de setembro e de crescer no pós-11 de setembro. E eu olhei para trás naquela época porque percebi que havia uma certa insistência da mídia. Nós não tínhamos redes sociais, não tínhamos outras perspectivas sendo apresentadas para nós. Realmente não havia nenhum senso de uma mídia independente. Mas olhando para trás, percebi que fui quase doutrinada a acreditar que a vida muçulmana não tinha valor. E pensando em como eu ficava assustada toda vez que via um muçulmano, onde quer que eu estivesse, fosse no aeroporto e em qualquer lugar. E eu realmente acredito que a mídia nos Estados Unidos foi bem sucedida em desumanizar os muçulmanos. Eu não sou mais uma garotinha, ok? Eu sou adulta. Eu sou uma mulher. Sou mãe, que é a coisa mais importante. E eu só me lembro que depois do dia 7 de outubro, eu estava prestes a dar à luz. Olhando o Twitter e vendo essas crianças, por acaso, têm o mesmo tom de pele da minha filha, porque eu tenho uma filha mestiça sendo explodidas e depois ouvindo pessoas me dizerem que eu não deveria me importar com isso. E eu disse para mim mesma, ok, eu entendo totalmente as pessoas quererem que seus reféns sejam devolvidos. Eu entendo perfeitamente as pessoas quererem garantir que sua família esteja segura. Mas o que eu não consigo entender é como você acha que é uma boa pessoa quando desvaloriza a vida de uma criança. Você é um monstro. Eu não me importo com quem você é. Eu não me importo se você é um comentarista americano. Eu não me importo se você é um bilionário rico. Eu não me importo com a pessoa comum na rua quando você aplaude o retorno de um refém. E ainda assim, você sabe, milhares de pessoas igualmente inocentes foram mortas no processo. E você diz, que pena, você se torna um monstro. E eu sei que há muitas pessoas na mídia que concordam comigo, mas têm medo de dizer isso porque temem perder seus empregos. Na verdade, elas têm medo de perder seus empregos. Então, você pode explicar exatamente como descobriu que estava sendo demitida e com base em que motivos foi demitida? Sim, quero dizer, o e-mail que publiquei no Twitter é todo o registro de contato que tive com o The Hill. Normalmente eu trabalhava de segunda a quinta-feira. Nós tínhamos acabado de mudar para um cronograma de segunda a quarta-feira, a meu pedido, em parte por causa de como o ambiente havia se tornado hostil. Não apenas no ar com meu co-apresentador, com quem, obviamente, o objetivo do programa é debatermos e termos uma boa relação de trabalho fora das câmeras, mas também com a equipe nos bastidores, novos produtores que haviam sido contratados e que supostamente estavam lá para exercer uma orientação editorial mais ampla sobre o programa, mas que pareciam focar muito especificamente em minimizar o quanto poderíamos cobrir o conflito entre Israel e Palestina. Havia vários indícios há meses de que eles estavam insatisfeitos com o tom do programa. Obviamente, meu co-apresentador, Robbie, estava lá para fazer o contraponto. Não sei se eles acharam que o contraponto dele era insuficiente, mas continuavam querendo trazer
tipos específicos de convidados para o programa, o que, claro, eu estava aberta a aceitar. Nunca recusei um convidado por motivos ideológicos. Não posso dizer o mesmo sobre convidados que estavam alinhados com a minha perspectiva ideológica e a do meu co-apresentador, tenho que admitir. Mas percebi que, quando eles tentavam encontrar convidados que apresentassem um ponto de vista pró-Israel, diferente do tipo de convidados que eu procuro trazer, que tem algum tipo de especialização em determinada área, digamos porque são jornalistas, ou porque são professores, ou porque são políticos, autoridades eleitas, eles traziam pessoas que pareciam ser apenas figuras da internet, que vinham ao programa e, em vez de responderem perguntas minhas e do Rob em um formato profissional de entrevista, rapidamente tentavam personalizar a questão e queriam discutir comigo sobre algum tweet meu que eles não gostaram, o que obviamente me coloca numa posição muito difícil como apresentadora, que quer ser cordial, moderada e não entrar em um bate-boca com o convidado. Mas os convidados começaram a aparecer cada vez mais com esse tipo de ideologia. Então, havia esses tipos de indícios. Recebi uma mensagem de cima dizendo que não podíamos entrevistar Norm Finkelstein. Eu sei que você sentou com ele para uma entrevista realmente excelente, que eu assisti e achei muito bem feita. E o argumento era de que ele era um negacionista do Holocausto. Norm Finkelstein, como você sabe, é alguém cujos pais sobreviveram ao Holocausto e conhece os horrores do Holocausto de forma muito mais íntima e pessoal do que a maioria das pessoas vivas hoje. E a gota d'água foi quando recebemos a indicação de que essa convidada mais recente, a irmã de um refém, queria participar. Foi apresentado para mim especificamente que ela queria vir ao programa para falar comigo, não para ser entrevistada por mim e pelo meu co-apresentador, mas que queria conversar comigo. E para mim isso foi uma pista. Seria mais uma daquelas entrevistas em que um convidado que tem um ponto de vista realmente legítimo, obviamente como alguém que está vivendo no limbo de não saber se alguém que ela ama mais do que quase qualquer outra pessoa no mundo está seguro. Essa é a perspectiva que absolutamente deveríamos ter no programa. Mas eu estava preocupado que exatamente o que aconteceu fosse acontecer e que ela transformasse isso em um referendo sobre minhas próprias opiniões políticas pessoais e tentasse assumir tanto a posição de um ser humano que está passando por algo realmente difícil, por quem todos deveríamos ter compaixão, quanto a de alguém que está promovendo uma ideologia política e divulgando inverdades muito específicas em um programa de notícias e que é meu trabalho, como repórter e jornalista, contestar e checar os fatos em tempo real. Sim, não consigo pensar em nada mais grosseiro do que utilizar a vitimização, a verdadeira vitimização da sua irmã, para promover uma ideologia política. Isso não deveria acontecer. E você está absolutamente certo de que parece haver um ambiente de mídia em que eles estão fazendo propaganda. Eles estão fazendo propaganda porque, se você realmente acredita na liberdade de expressão e realmente acredita que a melhor ideia vence, então você não deve ter problemas em sentar e ter um debate significativo. Certo. Então, chamar Norm Finkelstein de negador do Holocausto quando seus pais sobreviveram ao Holocausto é absurdo. É tão absurdo. Eles não o querem no programa, certo? Eles não o querem no programa porque, claro, quando ele fala, ela percebe que é completamente ridículo fazer esse tipo de acusação. Mas estamos vendo isso acontecer em muitas redes que pretendem tratar da liberdade de expressão. E eu sou alguém que mudou muito na minha ideologia política desde onde eu estava, na esquerda, e então percebi que eu sei que discordamos aqui, que eu estava completamente errada, o que deveria mostrar às pessoas que estou disposta a mudar para a direita. Se você realmente me apresentar uma ideia e eu achar sua ideia válida, fico feliz em apoiar o seu lado. E ainda assim você vê que sobre essa questão, as vozes pró-Israel mais barulhentas e com mais espaço não querem debater. Elas não querem debater. Eu tentei trazer pessoas para um debate, mas elas não querem debater. E as únicas pessoas que não querem debater suas ideias enquanto estão sentadas falando de cima para você e dizendo que estão certas, que você está errado e que você é antissemita, são as pessoas que estão mentindo. Essa é a minha opinião. Você é um mentiroso. Ok, porque eu sou a Candace. Eu não tenho todos os diplomas que o resto dessas pessoas têm, que acham que são tão inteligentes e brilhantes. Você não acha que me derrotaria facilmente em um debate? Eu sou tão burra e você é tão inteligente e tão sábio, e você só precisa nos ensinar as coisas. Se o argumento pró-Israel é válido, sente-se e debata com alguém que é contra esse argumento. É só isso. E deixe as pessoas assistirem, deixe as pessoas observarem e formarem sua opinião para um lado ou para o outro. Mas eu quero te perguntar, Brianna, por que você não tem muito tempo aqui? Muita coisa também está acontecendo no Congresso. Não sei se você viu o Thomas Massie. Ele é o meu congressista favorito de todos os tempos. Eu sou fã do Thomas Massie.
Ele se sentou com Tucker Carlson e disse que basicamente todo republicano no Congresso, exceto ele, tem um responsável da AAC. Um responsável da AAC. Nós vimos a força da AAC, nós vimos a força da ADL, como falamos no monólogo, que você não chegou a ver, sobre como o Trump não conseguiu resolver essa questão. Ele queria banir o TikTok, sabe, porque tinha preocupações com a China. De repente, John Greenblatt aparece e acabou. O TikTok tem que sair, ou pelo menos isso passa na Câmara. E imediatamente você começa a perceber quem realmente está controlando o Congresso. Sim, e não são só os republicanos. Eu acompanhei de perto o desafio do Massey com a APAC, porque, sinceramente, reflete o tipo de desafios que temos visto na esquerda já faz um tempo. A esquerda, não os liberais, que eu frequentemente critico, acho que critico mais do que qualquer outro grupo. Não é sobre eles que estou falando aqui. Estou falando de progressistas de verdade, à esquerda do Bernie, que, sinceramente, frequentemente se veem exatamente na mesma situação que Thomas Massey, porque, de novo, essa é a única e verdadeira linha vermelha bipartidária que ninguém, de nenhum dos lados, tem permissão para cruzar. Então, você tem visto esses crescentes desafios do AIPAC por parte de candidatos como Anita Turner no 11º Distrito de Ohio. Summer Lee conseguiu sobreviver ao seu desafio. Você está vendo Jamal Bowman em Nova York sendo desafiado nessas mesmas linhas. E você está vendo muitos... Eu sei que você tem interesse nesse tipo de instrumentalização descarada da política identitária e na exploração da questão racial para dar cobertura ao que, francamente, neste caso, é uma agenda de política externa, mas que muitas vezes também são agendas corporativas. E muitas vezes há uma sobreposição entre as duas. Como estamos falando sobre Israel, não podemos deixar de falar sobre contratos de defesa, a Boeing, e por que há tanto incentivo para continuar essa guerra, assim como tantas outras. Mas o que você vê é que, particularmente, pessoas como Rishi Torres, membros do Congresso que são negros e pardos, são frequentemente instrumentalizados para promover os interesses de Israel. Neste caso, Hakeem Jeffries, também de Nova York, frequentemente e de forma notória, diz que Israel é o 6º distrito de Nova York. O prefeito Adams, sem surpresa, é um grande defensor de Israel. E eu acho que eles tentam disfarçar o quanto existe um conflito de interesses ali entre o americano médio da classe trabalhadora e os interesses que estão sendo promovidos por um lobby estrangeiro, ao mascarar isso com a aparência de um representante negro de confiança. Por outro lado, e acho que falamos um pouco sobre isso antes de começarmos a gravar, aqueles representantes e líderes negros, líderes políticos que não seguem a linha, são alvo de uma fiscalização especial e de uma reação particularmente forte. E eu acho que isso faz parte do que você vivencia. Como parte do que eu vivenciei, a conta Stop Antisemitism recentemente decidiu postar a foto de um estudante negro aleatório do ensino médio que havia dito que queria uma Palestina livre, realmente direcionando especialmente aos negros, porque acho que eles estão se aproveitando desse estereótipo de que, porque existe, acredito, uma tradição de longa data de pessoas negras se solidarizarem com a situação dos palestinos, porque, francamente, é algo familiar. Historicamente, também fomos rotulados como antissemitas, e isso é um método para, de forma eficaz, silenciar conversas sobre esse assunto. É exatamente isso. E eu realmente concordo totalmente com você que parece haver esse direcionamento específico às vozes negras americanas. E eu não consigo entender o motivo disso. Eu não sei por que isso acontece, mas você é rotulado como antissemita desde Michael Jackson. Não existe nenhum registro. Trabalhei para empresas judaicas a minha vida inteira. Como é que eu, de repente, virei um antissemita furioso? Simplesmente porque eu tenho perguntas sobre o que está acontecendo com essas crianças palestinas inocentes e por que estamos tratando como se as vidas delas não importassem. Novamente, minha posição é que o que estamos vendo operando na mídia são supremacistas raciais. E eu acho que eles estão do lado errado aqui. Eu sinto isso. Dá para sentir isso no ar. As pessoas estão começando a fazer perguntas. As pessoas estão vendo o que está acontecendo com as pessoas. Parece que está havendo um despertar sobre essa questão. E deixa eu te dizer, se esse despertar acelerar, e eu acho que está catalisando, as pessoas vão olhar para trás e vão lembrar dessas vozes que ficaram ali apoiando a supremacia racial porque não queriam perder seus empregos, que apoiaram a supremacia racial, apoiaram a morte de crianças inocentes, que estão por aí dizendo coisas absurdas, aplaudindo a morte de crianças desde que consigam de volta uma pessoa, em vez de dizer, não, esse conflito precisa acabar porque muitas crianças estão morrendo. Não me arrependo do que disse. Não me arrependo da forma como fui tratado pela mídia. Porque no fim das contas, meu relacionamento não importa com o chefe, importa com Deus.
todos eles vão ter que prestar contas a Deus um dia. E você pode ver esses psicopatas na mídia, sabe? Que estão tentando te vender algo diferente e dizer que há algo de errado com você ou que você é pervertido porque sente pena de uma criança morta que está vendo na sua tela. Eu não gostaria de ser essas pessoas. Quando você tiver que encontrar o chefe supremo um dia e realmente prestar contas pelo que você criou, sabe, ao longo da sua vida. Sim, Candace, eu adoraria falar sobre esse ponto da supremacia judaica, se eu puder, para esclarecer para algumas pessoas que possam ouvir essa frase e achá-la um pouco dissonante. Só quero dizer que, obviamente, acho que todos podemos entender que qualquer movimento de supremacia é um problema. É mesmo. Nós estamos, acho que com razão, horrorizados pelos horrores do Holocausto. E isso tem sido enfatizado e ensinado a nós tão fortemente em nossa educação à medida que crescemos. Com razão, acho que às vezes é difícil compreender a ideia de sequer pensar na supremacia judaica porque estamos muito focados no oposto, certo? Antissemitismo e a tragédia histórica relativamente recente que acabou matando 2/3 da população judaica do mundo em um horrível holocausto, certo? E eu quero realmente abordar essa dissonância, porque o que estou falando, e acho que o que você estava falando quando falamos sobre supremacia, é uma ideologia que eu acho que é necessária para apoiar o sionismo, mas que não é fundamental para o judaísmo como um todo. Correto. E houve um erro, Não sionismo. certo? Houve esse esforço para unir os dois, porque todos nós abominamos a noção de ser antissemita. Certo. Acredito que os sionistas estejam cientes de uma sensibilidade em relação a isso. E então eles sabem que é mais fácil marginalizar alguém por ser antissemita do que antisionista. Porque o que é o sionismo? O sionismo é uma crença política específica que acredita que deveria haver um Estado judeu estabelecido em uma parte do mundo que é predominantemente. E ao fazer isso, é necessário estabelecer uma maioria demográfica para, por exemplo, não permitir que os palestinos tenham o direito de retorno. Que uma pessoa judia nascida em Nova York, Filadélfia ou Iowa tenha o direito, mesmo que nunca tenha pisado naquela região, de se mudar para lá. Enquanto um palestino que tem as chaves da casa que possuía antes de ser expulso durante a Nakba em 1948 não tem permissão para visitar o país, onde palestinos que trabalham em Israel com permissões de trabalho são obrigados a esperar horas em postos de controle, ou, quando precisam de um atendimento hospitalar melhor do que o disponível nos territórios ocupados, têm que esperar mesmo que sua saúde esteja em risco, porque há estradas e regras diferentes para os palestinos. Para os árabes em Israel, este é um estado de apartheid. É um estado de duas camadas que concede direitos diferentes, direitos superiores, especificamente para pessoas que são judias em comparação com pessoas que são muçulmanas e árabes. E eu digo árabe e muçulmano separadamente porque há árabes cristãos em Gaza que estão tendo suas igrejas bombardeadas, que também estão sendo mortos. Justin Amashi, ex-membro libertário do Congresso, teve vários membros da família mortos por ataques aéreos apoiados pelo Siriel no início deste conflito, e quase não se ouviu nada sobre isso. Nenhuma condenação do Congresso por membros da família de um ex-congressista do Sexial em Iowa, palestino-americano, sendo massacrados por bombas israelenses com cobertura política americana. É disso que estamos falando aqui. E todos os problemas da região podem ser atribuídos à insistência de que palestinos e judeus israelenses não podem ter os mesmos direitos dentro do Estado de Israel, porque se isso acontecesse, haveria paridade demográfica. O mesmo número de palestinos que de israelenses, e que isso necessariamente colocaria em risco a segurança dos judeus israelenses. Agora, deixe-me te perguntar uma coisa, Candace. Faz sentido para você argumentar ao mesmo tempo que Israel é um país democrático que devemos amar e apoiar porque, veja, 20% da população é árabe e todos vivemos em paz. Não é maravilhoso? Mas também argumentar que não podemos ter mais palestinos porque eles são inerentemente violentos, inerentemente retrógrados, que vão arruinar nossa sociedade se entrarem no país. Bem, é sobre isso que estou falando quando menciono essa desumanização dos palestinos que está acontecendo agora na mídia. É repugnante. E como eu disse, eu diria que sou agnóstica em relação a essa questão. E não aprenda mais. É por isso que estou tentando debater com alguém que é radicalmente pró-sionista. Não tenho problema com o fato de você ser radicalmente pró-sionista. Meu problema é que você trata as pessoas com desprezo, como se fosse superior, e não discute suas ideias.
Certo. Tenho um problema com o fato de você estar falando sobre a população árabe, que a propósito é semita. Você está falando sobre antissemitismo, e essas são pessoas semitas. Você está falando sobre eles de uma forma que me deixa desconfortável. Sabe, meu avô cresceu em um CRG top. Não me sinto confortável com a maneira como você está falando sobre eles. E quando você tenta encerrar minha conversa e fala comigo desse mesmo jeito, você está agindo como um supremacista racial. E precisamos ter coragem para denunciar isso. E claro, não são todos os judeus. Algumas pessoas realmente só querem que os reféns sejam devolvidos. Sabe, eu estou preocupada. Sabe, eu segui alguns influenciadores judeus que têm sido muito compreensivos. Há pessoas que, quando você as ouve, você pensa, isso faz sentido. Eles não são insistentes nem supremacistas. Obviamente estão preocupados. Cresceram em Israel. Sabe, a família deles cresceu em Israel como judeus. Sabe, porque isso foi depois de 1945 ou, você sabe, nos últimos 30 anos. E eles não são repugnantes na forma como falam sobre esse assunto, mas parece que muita gente na mídia é. E é isso que me deixa desconfortável. Eles são muito repugnantes e diretos, tipo, temos bombas maiores e quem se importa com quantos muçulmanos você mata? Eu me importo porque sou cristão e não me sinto confortável com a quantidade de mortes de crianças que está acontecendo. Como ouso me chamar de conservador pró-vida e então ficar calado sobre esse assunto? Como ouso me chamar de cristão, filho de Deus, e então ficar calado sobre esse assunto? Porque eu me importo com dinheiro. E é por isso que eu realmente quero que as pessoas considerem ouvir este podcast. Você se sente confortável com a quantidade de mortes de crianças inocentes? E para você se questionar, você foi doutrinado a acreditar que não importa se uma criança árabe é morta. Você está confortável com isso? E deixe-me também desafiar vocês, meus ouvintes, sobre isso. Se você diz que está tudo bem quando um Estado faz isso, então é melhor esperar que você continue amigo desse Estado, porque se eles algum dia virarem as armas contra você e você já tiver estabelecido as bases para acreditar que não importa quando crianças inocentes são assassinadas, quando elas estão acordando com bombas sendo lançadas sobre elas, então você terá que manter essas palavras. Ok. Sim. Quero dizer, eu também gostaria de ressaltar que acho que seu ponto sobre as crianças é muito bem formulado. Eu me lembro, acredito que você estava grávida quando conversou com Norm Minkelstein, e eu pude perceber o quanto você foi impactada por ele. Você também mencionou a falta de cuidados de saúde materna disponíveis. Quero dizer, cuidados de saúde materna, esqueça isso. Quero dizer, água potável e comida disponíveis para tantas mulheres grávidas em Gaza, bebês que nasceram nesse conflito, que foram mortos por esse conflito. Quero dizer, tudo isso é terrível. Mas também estamos recebendo novas reportagens, só nos últimos dias, sobre um campo de tortura que existe em Israel, onde, e me desculpe por ser tão gráfico, homens palestinos têm tido hastes metálicas eletrificadas inseridas em seus retos como forma de tortura. Recebemos inúmeros relatos de estupros que foram comprovados. E eu tenho que dizer, me desculpe, houve inúmeros relatos desmentindo a reportagem do New York Times sobre os supostos, entre aspas, estupros em massa que teriam ocorrido em 7 de outubro, incluindo, mais recentemente, no Times de Londres, que realmente destruiu todas as fontes usadas naquela reportagem inicial. Uma reportagem que foi tão controversa até mesmo dentro do próprio New York Times que o departamento de podcasts diários se recusou a fazer um episódio sobre o assunto. Porque estava tão cheio de inconsistências óbvias e erros de apuração. Então isso virou manchete. Isso foi notícia de capa. Quando Joe Biden mentiu dizendo que havia 40 bebês decapitados, isso foi notícia de capa. E a retratação é apenas uma nota de rodapé. As pessoas dele vindo a público e dizendo, ele na verdade não viu isso. Isso, na verdade, não aconteceu. Isso é só uma nota de rodapé. E enquanto isso, o Times finalmente noticiou sobre esse campo de tortura, onde estão sodomizando prisioneiros palestinos. Está no final de um artigo extenso que não recebeu o mesmo destaque que a reportagem original teve. E mais uma vez, você vê a assimetria no valor dado à vida. Outro ponto é que o Intercept e algumas outras organizações têm acompanhado o uso da linguagem ao descrever mortes de palestinos versus mortes de israelenses. E palavras como bárbaro, selvagem, horrível, palavras mais emotivas, são usadas 60 vezes mais frequentemente ao discutir o Hamas matando israelenses do que israelenses matando civis palestinos. E assim, todos nós estamos sendo ensinados pela mídia a interpretar essa crise de maneiras incrivelmente sutis e também de formas bastante explícitas.
E é por isso eu acho que é tão importante que você seja independente, que possa se expressar com coragem, sem se preocupar em ser censurado por uma organização mãe. Da mesma forma que tentaram te censurar e da mesma forma que eu fui censurado. E eu, pessoalmente, sou muito grato pela existência de plataformas de mídia independentes. Quero dizer a todos: não percam seus valores. Simplesmente não percam seus valores. No meio de tudo o que está acontecendo, há tantas questões polêmicas. As pessoas estão com medo. Seja falando sobre pessoas com medo de se manifestar sobre o transgenerismo em crianças ou sobre o que está acontecendo na Palestina e em Israel. Você deve expressar seus valores e esperar que, ao fazer o que é certo, o mundo se abra para você. Então, Brianna, estou te desejando muita sorte. Você pode nos dizer onde podemos te acompanhar e como as pessoas podem te apoiar? Deixe meus ouvintes saberem como eles podem te apoiar. Sim, você pode me encontrar em patreon.com/badfaithpodcast. Eu tenho um podcast semanal que sai gratuitamente toda quinta-feira. Você pode assistir no YouTube ou onde quer que você ouça seus podcasts. E se você assinar no Patreon, pode receber um episódio extra às segundas-feiras por $5 por mês. Nesta segunda-feira, hoje, enquanto estamos gravando, acabei de lançar uma análise bem detalhada sobre o esforço de meses para me tirar do The Hill. E, na verdade, abordo também algumas questões relacionadas a temas e políticas transgênero nesse episódio. E quero estender o convite, Candace, para você também. Eu sei que discordamos em muitas coisas, mas fiquei impressionada com a sua disposição em ter debates abertos e conversas, além de ser receptiva a diferentes pontos de vista. Já vi isso em Israel e adoraria continuar essa conversa sobre outros temas, se tiver tempo dia. Eu sei que com certeza, nós... Deveríamos debater o BLM. Quero dizer, tudo. Essa é a beleza. Vamos debater isso. Alguém está certo, alguém está errado. E deixe o público, confie no público para decidir. Não faça propaganda para eles. Permita que eles ouçam ambos os debates e decidam com o que concordam. Brianna, muito obrigado por ter participado e desejo toda a sorte do mundo para você. Obrigada, Candace. Eu agradeço. Certo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Obviamente vou me meter em muitos problemas por causa disso, mas tudo bem. Tudo bem. Vocês podem nos seguir no Instagram, podem nos seguir no Twitter e também no TikTok. Nosso identificador é o mesmo em todos os três. É o show da Candace. E não se esqueça, você já entrou para o Clube Candace. Vamos lá, essas canecas, quero dizer, elas só vão ficar aqui por mais um tempinho. Essas ventosas. Muito melhor que uma Copa Stanley. Juntem-se ao clubcandace.com, pessoal. Nos vemos na semana que vem.